Agora, isso envergonhou tanto o profeta que, quando chegou diante de Deus, ficou envergonhado quando ouviu falar disso a primeira vez e viu a decadência moral do seu povo. Doeu-lhe tanto que ele se sentou e se ungiu, arrancou os cabelos e a barba e ficou com o coração pesado diante do Senhor em oração. Então, quando se oferecia o sacrifício da tarde, ele entrou no templo e caiu de joelhos e se envergonhou diante de Deus pelos pecados do povo. Agora, ele não se envergonhou pela Rua Escarlate do distrito da Luz Vermelha. Ele não se envergonhou pelos bebedores de bebida alcoólica no antro do inferno, por pior que fosse, mas se envergonhou por causa do pecado dos eleitos. E o que precisamos hoje é de mais alguns profetas com o suficiente de Deus no coração para ficarem envergonhados na presença de Deus pelos pecados das pessoas que professam ser o povo de Deus e estão agindo como estão. Que desonra trouxemos a este lugar, a moral do nosso povo. Este não é um assunto fácil do qual falar. Eu poderia pensar em muitas coisas, das quais é mais fácil falar. Mas, irmão, se alguém não se pronunciar neste dia pecaminoso e adúltero em que vivemos, e chamar as coisas pelos seus nomes, o que acontecerá? Alguém tem de falar disso. Alguém tem de apresentá-lo ao povo. Talvez Esdras não quisesse fazê-lo, mas estava em seu coração. E quando você vir um servo de Deus ficar tão sincero, a ponto de estar prostrado sobre seu rosto, com as mãos estendidas, orando a Deus e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá um reavivamento começar. Um homem não pode ficar na presença de Deus. Uma igreja não pode ficar na presença de Deus com arrependimento sem que o Espírito Santo desça e dê unção e poder para começar um mover de Deus aí entre essas pessoas. Tem de acontecer. Mostre-me um homem, mostre-me outro Calvino, Knox, Finney, Sankey ou qualquer um que sinta o fardo das pessoas, que se prostre sobre seu rosto e clame e ore diante de Deus. Que nos envie de novo um John Smith da Igreja Batista, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, a ponto de seus olhos estarem fechados e tão inchados na manhã seguinte de tanto chorar, que sua esposa tinha de levá-lo à mesa e lhe dar o café da manhã com uma colher. Mostre-me um João Wesley de novo, um tição arrancado do fogo, e eu lhes mostrarei um reavivamento. O que estão fazendo hoje? Estamos dando tapinhas nas costas. Estamos chamando isso e aquilo de reavivamento, quando não há reavivamento nisso. Isso mesmo, há uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas, mas não reavivamento. Eles tinham um grupo religioso naquele dia, tinham uma agitação naquele dia, mas precisavam de um reavivamento. Ora, meu amado irmão e irmã, a moral desta nação se tornou tão baixa que envergonharia um cão. Faria um cão se envergonhar se fosse possível. A imoralidade do nosso povo. As pessoas, mesmo anos atrás, as coisas que temos, a nação tem feito, as coisas que o povo tem feito, é tudo falta de oração. A igreja que não cria em cinema. Eles não deixavam os filhos irem ao cinema. Eles se abstinham do cinema. E hoje, ora, colocaram o cinema em sua própria casa. Cada casa tem uma televisão. Quando achavam ser errado beber cerveja, quando pensavam, John Barleycorn, que sujeito vulgar ele era. Hoje, 60% dos que se chamam de cristãos tomam uma bebida social pelo menos uma vez por ano. Então fazem uma grande farra no Natal, quando fazem sua celebração, porque adotaram a instrução para tomar o lugar da salvação.
nunca tomará. O que precisamos é de um reavivamento. Colocamos curativo no calo e o tiramos. Outro curativo no calo e o tiramos. E vemos que a dor ainda está ali. O que precisamos hoje não é de regeneração social, nem de conversas intelectuais. O que precisamos hoje é de uma transfusão de sangue à antiga enviada por Deus do céu. Os curativos para calos não adiantarão. Estamos anêmicos. Precisamos de uma transfusão de sangue. Precisamos voltar ao evangelho à antiga, que clama por arrependimento diante de Deus. E não de uma confissão de olhos secos, de apertos de mãos, mas de um reavivamento do Espírito Santo, enviado por Deus, com a posse da purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada coração humano. Precisamos que comece um reavivamento na igreja e se espalhe por toda a nação. Morreremos, pereceremos, estamos acabados sem esse tipo de reavivamento. Não aguento mais ver o que chamam de pequenos reavivamentos mesquinhos de Hollywood, onde as pessoas chegam e ficam emocionalmente agitadas por algumas horas e, ou um dia ou dois, ou uma semana ou duas, e saem e ficam nisso. Irmão, você pode estar estimulado por um reavivamento. Você pode ter emoção, você pode ter boas intenções. Todas essas coisas estão bem, mas não precisamos disso hoje. Precisamos de um batismo do Espírito Santo para mudar a emoção e o intelecto e a visão, os hábitos, a vida das pessoas e colocá-las de volta no caminho certo. Com exceção de uma transfusão de sangue do Calvário, todas as nossas reformas de nada adiantam. Não precisamos de uma ONU. Temos uma ONU lá e o que eles fizeram? O nome de Deus nunca é invocado. Eles têm medo de invocá-lo. Certa vez um grupo de ministros lhes perguntou por que não oraram? Disseram que poderia ofender alguém, um dos que não criam em Deus. O que precisamos é de um reavivamento. Não faz diferença se ofender alguém. Temos de pregar o evangelho e mostrar o que há dentro de nós. Isso mesmo, eu não lhe daria 10 centavos por qualquer programa que deixasse Deus de fora, seja a ONU ou os 4 grandes, seja o que for, até que esta nação desperte para o fato que estamos morrendo sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, até que os indivíduos despertem para o motivo de estarmos morrendo. O motivo de estarmos morrendo é estarmos sem o original, o caminho, o remédio, a cura que Deus nos deu no Calvário. Não é de se admirar que faça um homem se envergonhar. Não é de se admirar. Um pregador genuíno e verdadeiro olha para a sua congregação e tenta conduzi-la para diante do trono de Deus. E visita suas casas e os vê fumando cigarros, contando piadas sujas uns aos outros, divertindo-se no quintal com festas de cerveja, andando pelas ruas, suas moças e as de meia idade e tal, e até a avó de shortinho. A mãe na rua com um bebê em um braço, vestida de forma sensual o bastante para atrair a atenção de qualquer fabricante clandestino de bebida alcoólica que passe pela rua, e se dizendo cristãs. Isso faria qualquer verdadeiro homem de Deus se envergonhar ao levar tal pessoa à presença de Deus. Isso mesmo, e toda a nossa atitude de nos unirmos à igreja e pertencermos a uma classe melhor tornou-se um absurdo. Aconteceu naquele dia e acontecerá neste. Voltemos para Deus, não com uma injeção de instrução, não com uma injeção de reforma religiosa, não pela injeção de algum tipo de teologia feita pelo homem, mas um batismo do Espírito Santo, a antiga, enviado do céu por Deus, em uma experiência pentecostal de queimar a carnalidade
e recolocando ali a joia que Deus pretendia que estivesse ali, de um filho e filha de Deus. Até fazermos isso, irmãos e irmãs, ainda teremos mulheres sensuais, de cabelo curto, usando maquiagem, e homens bebendo, fumando e professando ser cristãos.